O primeiro livro das Crônicas, capítulo 1. Adão foi pai de Sete. Sete foi pai de Enos. Enos foi pai de Cainã. Cainã foi pai de Maalalel. Maalalel foi pai de Jared. Jared foi pai de Enoque. Enoque foi pai de Matusalém. Matusalém foi pai de Lameque. E Lameque foi pai de Noé. Noé foi pai de 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Os descendentes de Gomer foram os povos de Askenaz, de Refate e de Togargama. Os descendentes de Javã foram os povos de Elisá, da Espanha, de Chipre e de Rhodes. Os filhos de Cã foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes, isto é, dos povos de Cuxi, Egito, Líbia e Canaã. Os descendentes de Cuxi foram os povos de Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabteca. Os descendentes de Raamá foram os povos de Sabá e Dedã. Cuxi foi pai de um filho chamado Nimrod, que se tornou o primeiro grande conquistador do mundo. Os descendentes de Egito foram os povos de Lídia, Anã, Leabe, Nafto, Patrus, Caslu e Creta, de quem os filisteus são descendentes. Os filhos de Canaã foram Sidom, o mais velho, e Ete. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Canaã também foi o antepassado dos Jebuseus, dos Amorreus, dos Gigarzeus, dos Heveus, dos Arquitas, dos Sineus, dos Arvaditas, dos Emareus e dos Amateus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arpaxade, Lude, Arã, Uz, Geter e Meseque. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Arpaxade foi pai de Selá, e Selá foi pai de Eber. Eber foi pai de 2 filhos. Um se chamava Peleg, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos. O nome do seu irmão era Joctã. Os descendentes de Joctã foram os povos de Almodá, Selefe, Azar-Mavé, Gera, Adonirão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. A linha de famílias de Sem e Abrão foi a seguinte: Sem, Arpaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera e Abrão, também conhecido como Abraão. Abraão foi pai de 2 filhos, que se chamaram Isaque e Ismael. Os filhos de Ismael foram os chefes de 12 tribos. Nebaiote, o seu filho mais velho, Quedar, Adbeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Abraão teve uma concubina chamada Quetura, e ela lhe deu 6 filhos. Os nomes deles foram Zinrã, Joquzã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Joquzã foi pai de 2 filhos, Sapá e Dedã. Midian foi pai de 5 filhos, Éfa, Éfer, Enoque, Abida,
e Elda. Isaque, filho de Abraão, foi pai de 2 filhos, Esaú e Jacó. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeus, Jalã e Corá. Elifaz foi o antepassado das seguintes tribos: Temã, Omar, Zefo, Gaitã, Kenaz, Timna e Amaleque. Reuel foi o antepassado das tribos de Naate, Zera, Sama e Misa. Os primeiros moradores de Edom eram descendentes dos seguintes filhos de Seir: Lotã, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Ori e Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Timna. Sobal, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Zibeão, que foi pai de 2 filhos, Aías e Aná. Aná foi pai de Dizon, e Dizon foi o antepassado dos grupos de famílias de Anrão, Esbã, Itrã e Querã. Ezer, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Bilã, Zaavã e Jaacã. Dizã, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Uz e Arã. Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei: Belá, filho de Beor, da cidade de Dinaba; Jobabe, filho de Zera, da cidade de Bosra; Uzã, da região de Temã; Haddad, filho de Bedad, da cidade de Avite. Ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe; Sanlá, da cidade de Masreca; Saul, da cidade de Reobote do rio Eufrates; Baal-Anã, filho de Acbor; Haddad, da cidade de Paú. O nome da mulher dele era Meetabel, filha de Matred e neta de Mesaabe. O povo de Edom estava dividido nas seguintes tribos: Tímina, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mipsar, Magdiel e Irão. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 2. Jacó foi pai de 12 filhos: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Judá foi pai de 5 filhos ao todo. A sua mulher cananeia, que se chamava Batsua, lhe deu 3 filhos: Er, Onã e Selá. Er, o filho mais velho, era tão mau que o Senhor Deus o matou. Tamar, a nora de Judá, lhe deu mais 2 filhos, Pérez e Zera. Pérez foi pai de 2 filhos, Esrom e Amul. Zera foi pai de 5 filhos, Zinri, Etã, Emã, Calcol e Dara. Acar, filho de Carme, um dos descendentes de Zera, trouxe desgraça para o povo de Israel por ter ficado com coisas conquistadas na guerra, as quais haviam sido dedicadas a Deus. Etã foi pai de um filho chamado Azarias. Esrom foi pai de 3 filhos, Jerameel, Rão e Calebe. Rão foi pai de Aminadab, e Aminadab foi pai de Nazon, um dos chefes da tribo de Judá. Nazon foi pai de Salma, e Salma foi pai de Boaz. Boaz foi pai de Obed, e Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de 7 filhos, que foram os seguintes por ordem de idade: Eliabe,
Abinadab, Simeia, Netanel, Radai, Ozem e Davi. Jessé também foi pai de 2 filhas, Zeruia e Abigail. Zeruia teve 3 filhos, Abisai, Joabe e Azael. Abigail casou com Jéter, que era descendente de Ismael, e eles tiveram um filho chamado Amasa. Caleb, filho de Esrom, casou com Azuba, e eles tiveram uma filha chamada Jeriote. Ela teve 3 filhos, Jezer, Sobabe e Ardom. Depois da morte de Azuba, Caleb casou com Efrata, e eles tiveram um filho chamado Ur. Ur foi pai de um filho chamado Uri, e teve um neto chamado Bezalel. Quando Esrom tinha 60 anos de idade, casou com a filha de Maquir, a irmã de Gileade. Eles tiveram um filho chamado Segube. E Segube foi pai de um filho chamado Jair. Jair governou 23 cidades na região de Gileade. Mas os reinos de Jesur e Arã conquistaram 60 cidades dali, incluindo as aldeias de Jair e a cidade de Kenate e os seus povoados. Todas as pessoas que moravam ali eram descendentes de Maquir, o pai de Gileade. Depois que Esrom morreu, o seu filho Caleb casou com Efrata, a viúva do seu pai. Eles tiveram um filho chamado Azur, que fundou a cidade de Tecoa. Jerameel, o filho mais velho de Esrom, foi pai de 5 filhos. Rão, o mais velho, Buna, Orém, Ozem e Aías. Rão foi pai de 3 filhos, Maás, Jamim e Eker. Jerameel teve outra esposa, uma mulher chamada Atara, e eles tiveram um filho chamado Onã. Onã foi pai de 2 filhos, Samai e Jada. E Samai também foi pai de 2 filhos, que se chamavam Nadab e Abizur. Abizur casou com uma mulher chamada Abiail, e eles tiveram 2 filhos, que se chamavam Abã e Molide. Nadab foi pai de 2 filhos, que se chamavam Selede e Apaim. Selede morreu sem ter tido filhos, e Apaim foi pai de Ize. Ize foi pai de Sezã, e Sezã foi pai de Alai. Jada, o irmão de Samai, foi pai de 2 filhos, que se chamavam Jéter e Jonatas. Jéter morreu sem ter tido filhos, e Jonatas foi pai de 2 filhos, Pelete e Zaza. Todos esses foram descendentes de Jerameel. Sezã não teve filhos, só filhas. Ele tinha um escravo egípcio que se chamava Jara. Sezã deu uma das suas filhas em casamento a Jara. Eles tiveram um filho que se chamava Atai. Atai foi pai de Natã, e Natã foi pai de Zabade. Zabade foi pai de Eflau, e Eflau foi pai de Obed. Obed foi pai de Jeú, e Jeú foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Elis, e Elis foi pai de Eleasa. Eleasa foi pai de Sisamai, e Sisamai foi pai de Salum. Salum foi pai de Jecamias, e Jecamias foi pai de Elisama. O filho mais velho de Caleb, irmão de Jerameel, se chamava Messa. Messa foi pai de Zif. Zif foi pai de Maressa, e Maressa foi pai de Hebron. Hebron foi pai de 4 filhos, Corá, Tapua, Requém e Sema. Sema foi pai de Raão e avô de Jorquião. Requém foi pai de Samai. Samai foi pai de Maom,
e Maom foi pai de Bet-zur. Calebe tinha uma concubina chamada Efa, e ela lhe deu mais 3 filhos, Arã, Moza e Gazês. Arã também foi pai de um filho chamado Gazês. Um homem chamado Jadai foi pai de 6 filhos, Regem, Jotão, Gesã, Pelete, Efa e Saafe. Calebe tinha outra concubina chamada Maacá, que lhe deu 2 filhos, Seber e Tiraná. Mais tarde, ela teve mais 2 filhos, Saafe e Seva. Saafe fundou a cidade de Madmana, e Seva fundou as cidades de Macbena e Gibeá. Calebe também foi pai de uma filha chamada Axa. As seguintes pessoas também foram descendentes de Calebe. Ur foi o filho mais velho de Calebe com a sua mulher Efrata. Sobal, filho de Ur, fundou a cidade de Kiriat-Jearim. Salma, o seu segundo filho, fundou a cidade de Belém, e Arefe, o terceiro, fundou Bet-Gader. Sobal, que fundou Kiriat-Jearim, foi o antepassado do povo de Aroé e de metade dos moradores de Menuote. Foi também o antepassado dos seguintes grupos de famílias que moravam em Kiriat-Jearim: os Itritas, os Puitas, os Sumateus e os Misraeus. Os povos das cidades de Zora e Estaol pertenciam a esses grupos de famílias. Salma, o fundador de Belém, foi o antepassado do povo de Netofa, de Atarote Bet-Joabe e dos Zoreus, que eram um dos 2 grupos de famílias de Manaate. Os grupos de famílias dos escrivães que moravam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Eles eram queneus que haviam casado com os Recabitas. O primeiro livro das Crônicas, capítulo 3. São estes, por ordem de idade, os filhos de Davi que nasceram quando ele estava em Hebrom: Amnon, filho de Ainoã, de Jezreel; Daniel, filho de Abigail, de Carmelo; Absalão, filho de Maacá, que era filha de Talmai, rei de Gesur; Adonias, filho de Agite; Cefatias, filho de Abital; Itreão, filho de Eglá. Esses 6 nasceram em Hebrom durante os 7 anos e meio em que Davi reinou ali. Ele reinou 33 anos em Jerusalém, e muitos filhos dele nasceram ali. A sua mulher Batseba, filha de Amiel, lhe deu 4 filhos: Samua, Sobabe, Natã e Salomão. Davi foi pai de outros 9 filhos: Ibar, Elisua, Elpelete, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Além de todos esses, Davi também teve filhos com suas concubinas. Ele também foi pai de uma filha chamada Tamar. Salomão foi pai de Roboão. Roboão foi pai de Abias. Abias foi pai de Asa. E Asa foi pai de Josafá. Josafá foi pai de Jeorão. Jeorão foi pai de Acasias. E Acasias foi pai de Joás. Joás foi pai de Amazias. Amazias foi pai de Uzias. E Uzias foi pai de Jotão. Jotão foi pai de Acás. Acás foi pai de Ezequias. E Ezequias foi pai de Manassés. Manassés foi pai de Amon. E Amon foi pai de Josias. Josias foi pai de 4 filhos: Joanã, Jeoaquim, Zedequias e Joacás. Jeoaquim foi pai de 2 filhos: Joaquim e Zedequias.
São estes os descendentes do rei Joaquim, que foi levado prisioneiro pelos babilônios. Joaquim foi pai de 7 filhos: Salatiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jegamias, Osama e Nedabias. Pedaías foi pai de 2 filhos, Zorobabel e Simei. Zorobabel foi pai de 2 filhos, Mesulã e Ananias. Também foi pai de uma filha chamada Selomite. Zorobabel foi pai de mais 5 filhos, Azuba, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe Ezede. Ananias foi pai de 2 filhos, Pelatias e Jesaías. Jesaías foi pai de Refaías. Refaías foi pai de Arnã. Arnã foi pai de Obadias. E Obadias foi pai de Secanias. Secanias foi pai de um filho chamado Semaías e teve 5 netos: Atus, Igal, Barias, Nearias e Safate. Nearias foi pai de 3 filhos: Elioenai, Ezequias e Asricã. Elioenai foi pai de 7 filhos: Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. São estes os descendentes de Judá: Pérez, Esrom, Carme, Ur e Sobal. Sobal foi pai de Reaías. Reaías foi pai de Jaate. Jaate foi pai de Almai e Laade. Almai e Laade foram os antepassados dos grupos de famílias que moravam em Zora. Ur foi o filho mais velho de Calebe e da sua mulher Efrata, e os seus descendentes fundaram a cidade de Belém. Ur foi pai de 3 filhos: Etã, Penuel e Ezer. Etã foi pai de 3 filhos: Jezreel, Isma e Idbaas, e de uma filha chamada Azeleupone. Penuel fundou a cidade de Gedor, e Ezer fundou Uza. Azur, que fundou a cidade de Tecoa, teve 2 esposas, Elá e Naara. Ele e Naara tiveram 4 filhos: Auzã, Éfer, Temene e Astare. Azur e Elá tiveram 3 filhos: Zerete, Izar e Etna. Cós foi pai de Anube e Zobeba, e foi o antepassado dos grupos e famílias que descendem de Acarel, filho de Arum. Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: Ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Quelube, irmão de Suá, foi pai de um filho chamado Meir. Meir foi pai de Estom. E Estom foi pai de 3 filhos: Bet-Rafa, Pazéia e Teína. Teína foi o fundador da cidade de Naás. Os descendentes deles moravam em Reca. Kenaz foi pai de 2 filhos, Otoniel e Seraías. Otoniel também foi pai de 2 filhos, Atate e Meonotai. Meonotai foi pai de Ofrá. Seraías foi pai de Joabe, o fundador do Vale dos Artesãos, onde todos os homens faziam trabalhos de artesanato. Calebe
filho de Jefoné, foi pai de 3 filhos, Iro, Elá e Naã. E Elá foi pai de Kenaz. Jealelel foi pai de 4 filhos, Zife, Zifa, Tiria e Azareel. Esdras foi pai de 4 filhos, Jéter, Mered, Éfer e Jalom. Mered casou com Bitia, que era filha do rei do Egito, e eles tiveram uma filha chamada Miriam e 2 filhos, Samai e Isba. Isba fundou a cidade de Estemoa. Mered também casou com uma mulher da tribo de Judá, e eles tiveram 3 filhos, Jered, que fundou a cidade de Gedor, Eber, que fundou Socó, e Jecutiel, que fundou Zanoa. Odias casou com a irmã de Naã. Os seus descendentes fundaram um grupo de famílias de Garmi, que morava na cidade de Keila, e o grupo de famílias de Maacá, que morava em Estemoa. Simão foi pai de 4 filhos, Amnon, Rina, Ben-Anã e Tilom. Ize foi pai de 2 filhos, Zoete e Ben-Zoete. Selá foi um dos filhos de Judá. Um dos descendentes de Selá foi que fundou a cidade de Leca. Outro foi Lada, que fundou Maressa. Selá foi também o antepassado dos grupos de famílias que teciam linho e que moravam na cidade de Bet-Asbeia. Foi também o antepassado de Joaquim e do povo que morava na cidade de Cozeba. E também de Joás e Sarafe, que casaram com mulheres moabitas e ficaram morando em Belém. Estes registros são antigos. Eles eram oleiros que trabalhavam para o rei e moravam nas cidades de Netaim e Gedera. Simão foi pai de 5 filhos, Nemuel, Jamim, Jaribe, Zera e Saul. Saul foi pai de Salum. Salum foi pai de Mibsão. E Mibsão foi pai de Misma. Misma foi pai de Amuel. Amuel foi pai de Zacur. E Zacur foi pai de Simei. Simei foi pai de 16 filhos e 6 filhas. Mas os seus parentes tiveram menos filhos do que ele. E a tribo de Simeão não cresceu tanto como a tribo de Judá. Até o tempo do rei Davi, os descendentes de Simeão moravam nas seguintes cidades: Berseba, Molada, Azar-Sual, Bila, Ezem, Tolade, Betuel, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Suzim, Bet-Biri e Saaraim. Eles também moravam em mais 5 cidades: Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, e nos povoados que ficavam ao seu redor, até a cidade de Baal. São essas as suas famílias e os lugares onde moravam. São estes os chefes dos seus grupos e famílias: Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias; Joel, Jeú, filho de Josibias, neto de Seraías e bisneto de Aziel; Elioenai, Jacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaías, Ziza, filho de Sife, neto de Alom, bisneto de Gedaías, trineto de Sinri e tetraneto de Samaías. As suas famílias continuaram a aumentar, e por isso eles se espalharam para o oeste quase até Gerar, e levaram as suas ovelhas para pastar no lado leste do vale, onde fica aquela cidade. Ali, eles acharam muitas pastagens num pedaço de terra espaçosa, tranquila e cheia de paz. Os descendentes de Cã haviam morado ali antes. No tempo do rei Ezequias de Judá, os homens cujos nomes acabamos de mencionar foram até Gerar
e destruíram as barracas e cabanas do povo que morava ali. Eles expulsaram o povo e ficaram morando em Gerar, porque ali havia bastante pasto para suas ovelhas. 500 homens da tribo de Simeão foram para Edom, na direção leste. Os seus chefes eram os filhos de Izi: Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel. Eles mataram os amalequitas que haviam escapado com vida e estão morando ali até hoje. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 5. São estes os descendentes de Ruben, o filho mais velho de Jacó. Por ter tido relações com uma concubina do seu pai, Ruben havia perdido os direitos que eram dele como filho mais velho. Esses direitos foram dados a José. Foi a tribo de Judá que de fato se tornou a mais forte, e dela saiu um governador para todas as tribos. Ruben, o filho mais velho de Jacó, foi pai de 4 filhos: Enoque, Palu, Esrom e Carme. Joel foi pai de Semaías. Semaías foi pai de Gog. Gog foi pai de Simei. Simei foi pai de Mica. Mica foi pai de Reaías. Reaías foi pai de Baal. Baal foi pai de Beera. Beera, o chefe da tribo, foi levado como prisioneiro por Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Foram escritos numa lista os nomes dos seguintes chefes de grupos de famílias da tribo de Ruben: Jeiel, Zacarias, Belá, filho de Azaz e neto de Sema, do grupo de famílias de Joel. Esse grupo de famílias morava em Aroer e na região que ia para o norte até Nebo e Baal-Meon. Eles tinham grandes rebanhos na terra de Gileade, e por isso ocuparam a terra na direção leste até o deserto que termina no rio Eufrates. No tempo do rei Saul, a tribo de Ruben atacou e matou os agaritas e ocupou a terra deles na parte leste de Gileade. A tribo de Gade morou ao norte das terras da tribo de Ruben, na região de Bazã, até Salca, no leste. Joel foi o fundador do principal grupo de famílias, e Safã foi o fundador do segundo mais importante grupo de famílias. Janá e Safate foram fundadores de outros grupos de famílias em Bazã. Os outros membros da tribo pertenciam aos seguintes 7 grupos de famílias: Micael, Mesulã, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jesizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abdiel e neto de Guni, era o chefe desses grupos de famílias. Eles moravam nas regiões de Bazã e de Gileade, nas cidades dali e por todas as terras de pastagens de Saron. Estes registros foram feitos no tempo do rei Jotão, de Judá, e do rei Jeroboão de Israel. Nas tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste, havia 44.760 soldados bem treinados no uso de escudos, espadas e arco e flechas. Eles fizeram guerra contra as tribos agaritas de Getur, Nafis e Nodab. Pediram a ajuda de Deus e confiaram nele, e por isso ele respondeu às suas orações e lhes deu a vitória sobre os agaritas e os seus aliados. Eles tomaram dos inimigos 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos, e levaram 100.000 prisioneiros de guerra.
Mataram muitos inimigos, porque a guerra era da vontade de Deus. E ficaram morando naquela região até a época em que o povo foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. O povo de Manassés do leste ficou morando na região de Bazã, até as cidades de Baal, Hermon e Senir, e o monte Hermon, no norte. Eles aumentaram muito em número. Estes foram os chefes dos seus grupos e famílias: Éfer, Ize, Eliel, Azriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Todos eram soldados valentes e chefes famosos dos seus grupos de famílias. Mas o povo não foi fiel ao Deus dos seus antepassados e o abandonou para adorar os deuses das nações que Deus havia expulsado da terra. Por isso, Deus fez com que Pul, rei da Assíria, que também era conhecido como Tiglat-Pileser, invadisse a terra deles. Ele levou embora as tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste e as fez morar nas cidades de Ala, Abor e Ara e na beira do rio Gozã, onde estão até hoje.